Pessoal, bom dia mais uma vez, bem-vindos. Mais uma videoaula, tá? Professor Rogério Torres, do Colégio Lúcio Viana. A gente vai dar sequência à segunda videoaula do nono ano de Ciências da Natureza. Nessa parte de Ciências da Natureza a gente estuda Biologia, Química e Física, né? E aí a gente vai trabalhando essa parte de introdução da Química. Na aula passada a gente trabalhou as mudanças de estados físicos da matéria. A gente já tem uma noção do que é matéria, o que é corpo, o que é um objeto, tá? Massa, volume, né? Fatores relacionados ao Sistema Internacional de Unidades, né? De forma padronizada. E aí a gente vai dar continuidade hoje com o nosso capítulo relacionado a substâncias químicas e misturas, tá? A gente vai ver isso aí. Tá? Aproveitar aqui e mandar um abraço também a um dos meus alunos mais estudiosos do nono ano, né? Luciano. Viu, meu filho? Continue assim, viu? Dando like nas minhas aulas maravilhosas. E aí a gente vai seguindo, né? Não tem só o Luciano, tem Liliane também, aluna maravilhosa, que não aperreia, tira as dúvidas. Né, Liliane? Um beijo, viu, meu amor? A gente vai aqui, inicialmente, falar sobre os elementos químicos. A gente vai dar uma voltada aqui, voltar para o primeiro ponto, tá? E aí, substâncias químicas e misturas é o que a gente vai abordar. E aí, dentro disso, a gente vai falar sobre os elementos químicos. Na maioria, os elementos químicos eles podem ser encontrados ou na natureza, ou eles podem ser produzidos por cientistas em laboratórios, tá? A partir da fusão de alguns outros elementos. Então, a gente tem alguns aqui, até porque na química se usam regras, e essas regras, geralmente, elas são utilizadas no latim, vamos dizer assim. Então, exemplo, ferro, ele, né, do latim, significa ferro. E aí, uma forma de representação é o símbolo. É muito comum. E a gente conhece uma tabela chamada de tabela periódica, onde a gente encontra mais de 110, 112 elementos químicos naturais e artificiais. Tá? E aí, o que é que acontece? Esse ferro, ele pode, na natureza, se associar a outros elementos que ali se encontram. Como exemplo aí, a gente tem Fe3 ou 4, o óxido de ferro. Tá? Então, geralmente, o elemento químico, ou ele se une com ele próprio, com outro elemento químico, ou ele pode se unir com outro elemento químico na natureza. Então, a gente tem o cálcio, que é representado simbolicamente com a letra Ca. Notem que a segunda letra ela é uma letra minúscula. Tá? E aí o cálcio ele pode se associar a outros elementos. Aí, no caso, aí o carbonato de cálcio, formando estruturas, até mesmo conchas e carapaças dos artrópodes, vamos dizer assim. A prata, que é representada por Ag, e o oxigênio, que é conhecido que é O, que notem que aqui eles se unem com outro elemento oxigênio, formando o gás, que a gente chama de gás oxigênio, que é indispensável para o processo de obtenção de energia das células, que chamamos de respiração celular. Seguindo adiante aqui, a gente vai ver, né, a representação entre átomos e moléculas. Tá? Então, o que é o átomo? O átomo, basicamente, é a representação simbólica do elemento químico. Notem que, no primeiro caso ali, eu tenho H mais H. Então, eu tenho o átomo de hidrogênio mais o átomo de hidrogênio. Quando esses dois átomos eles se unem, eles formam o que a gente chama de molécula. Tá? E a molécula, nesse caso, seria H2, gás oxigênio. No segundo caso, a gente tem esse hidrogênio, em forma de elemento, se unindo com outro elemento de hidrogênio, mais um elemento diferente, que é o elemento oxigênio. Tá? Quando se unem esses três, notem que eles podem se unir com elementos iguais a ele, ou ele pode se unir com elementos diferentes dele. Note que forma-se uma molécula também, que a gente conhece como H2O. Rogério, por que H2O? Porque eu estou ali utilizando dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é a tão conhecida molécula da água. Adiante, a gente vai ter uma definição aqui, tá? Sobre substância química, o que seria. Então, na definição, ele diz que é uma porção da matéria. A gente viu que era matéria na primeira aula, né?
que precisava ter massa e ocupar lugar no espaço, e que tem propriedades características bem definidas. Então, um exemplo, ó, cada substância ela tem uma característica própria dela. Você vai ver o chumbo, o cloro, o sódio, o fósforo, cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua característica própria. Isso a gente pode definir como substância. Aqui ainda ele diz, as substâncias é um material formado por moléculas químicas iguais. Dentre isso, a gente pode ter as substâncias simples, onde essas serão constituídas de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, simples e pura é quando tem os mesmos elementos químicos. Eu acho que vocês se lembram aí que a gente viu O2 significa O mais O, H2, H mais H. Então, isso seria um exemplo de substâncias puras e simples. E também podem se formar, tá? A gente vai ver aqui ainda um exemplo de substância simples, para afirmar, você vai ver H2, gás hidrogênio. Se eu tiver só uma bolinha, eu tenho hidrogênio, o elemento químico, tá? Se são 2, 3, 4 e aí sucessivamente, aí eu tenho já uma substância. Então, eu tenho o gás oxigênio, O2, gás ozônio, que é o gás que a gente encontra na estratosfera, que filtra os raios ultravioleta, ele é O3. Todas substâncias simples. E tem também substâncias puras, porém compostas, que são substâncias formadas por elementos químicos diferentes. Você vai ver a água aqui, tá? A água eu tenho H2 e o O. Notem que eu estou usando o O aqui na representação com um elemento vermelho, tá? E o hidrogênio com o elemento branco. Mesma coisa o sal de cozinha. É o cloreto de sódio, a gente chama de Na, que é o sódio, mais o Cl, que é o cloro. Então, você nota aqui a diferença entre eles. E a gente tem o açúcar, tá? Que é o C6H12O6, como nesse caso aqui ele está usando o C12H22O11 para o açúcar. Então, para a gente ter uma noção, substância simples, formada pelo mesmo elemento químico. Notem que todos estão formados pelo mesmo elemento químico. Substância composta, elementos diferentes associados. Tá? E aí a gente vai para misturas. As misturas elas são caracterizadas por fases, tá? Ou por determinações que a gente pode observar. Então, dentro das misturas, a gente tem as misturas homogêneas, mistura igual, com a fase igual, ou mistura heterogênea, que a gente vai dar a classificação aqui. Primeiramente, Rogério, o que seria uma mistura? Eu diria que a mistura é um conjunto de fases formado por substâncias. Tá? Então, ele coloca ali, formado por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas substâncias chamada de fases. Tá? Então, pegar um exemplo aqui, eu tenho água e óleo. Então, eu tenho uma mistura, onde uma fase é a água, a outra fase é o óleo. Tá? Então, água e vinagre, eu também tenho uma mistura. A água é uma fase, o vinagre é outra fase. Certo? Só que, dentro dessa mistura, em ser homogênea e heterogênea, há uma diferença. Quando eu tiver uma única fase, vocês notam quando a gente misturar água com álcool, a gente não vê o álcool, não vê a água, vê uma coisa só. Então, quando ocorrer isso, eu chamo de mistura homogênea. Tá? Então, se eu misturar sal, água, açúcar e álcool, mexer, diluir ali, eu só vou ter um aspecto. Eu diria que é homogêneo. Agora, eu pego o óleo, coloco na água e noto que o óleo fica na parte de cima da água, ele não se une. Eu vou dizer que é uma mistura heterogênea. Então, mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta duas ou mais fases, tá certo? Então, a gente tem um exemplo aqui, de uma única fase, quer dizer, de uma mistura homogênea. Ele colocou água, colocou açúcar, mexeu, obviamente ele não vai ver mais o açúcar ali dissolvido, ele vê apenas a água. Então, isso é uma mistura homogênea. Já quando ele mistura água e o óleo,
ele no aspecto visual, ele consegue distinguir o que é o óleo e o que é água. Nesse caso, a gente vai chamar de mistura heterogênea, da mesma maneira para o terceiro caso aí a ser mostrado. Aí, se a gente for olhar os componentes que se formam na química, os componentes eles podem ser representados por nomes e por fórmulas, tá? Então, esses são alguns nomes que a gente trabalha no dia a dia, nomes populares, porém, na química, muitas vezes é representado através das fórmulas em que essas misturas se encontram. Então, aí a gente tem alguns exemplos, tá? O álcool hidratado, que a gente conhece como etanol, né? Que é o álcool mais a água, tá? Então, quando ele fala lá álcool 70, álcool 90, aí o percentual do álcool que está misturado com outro solvente, vamos dizer assim, com água, vamos dizer assim. Na próxima sequência, ele fala mais um pouquinho dessas misturas, né, homogêneas e heterogêneas. Acho que a gente falou, né, homogênea a gente não consegue distinguir as fases, na heterogênea a gente consegue distinguir as fases. E aí a gente tem o A. No A eu tenho vários componentes. Note que o A eu tenho várias substâncias. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três substâncias envolvidas. Então eu diria que é uma mistura homogênea, tá? Já a água com a areia, notem que a água eu teria aqui e a areia aqui. Então eu consigo identificar a olho nu, tá? A diferença entre uma substância e a outra. Então nesse caso seria heterogêneo. O leite. A gente utiliza o leite no dia a dia, não é? A gente sabe que o leite ele tem açúcar, ele tem proteína, ele tem vitamina, ele tem água, tem diversas substâncias, carboidratos ali, lipídio. Então tem diversas substâncias ali inseridas. Porém, ele tem a olho nu, ele tem um aspecto, a olho nu é quando a gente não usa nenhuma lente de aumento, ele tem um aspecto homogêneo. Mas quando a gente olha ele ao microscópio, ele tem um aspecto heterogêneo. Então, por ele ser analisado no microscópio e ser visto com partículas separadas, ele é classificado como uma mistura heterogênea. Aí vem os sistemas, tá? Dentro desse sistema é tudo que é objeto da observação humana. Tudo que a gente vê, a gente analisa, a gente vai chamar de sistema. Então, dentro desses sistemas, eu tenho um sistema homogêneo, que é aquele que tem uma única forma, uma única fase, e os sistemas heterogêneos, que têm duas ou mais fases, e aí ele vai te dar alguns exemplos do que é uma substância pura, mistura, tá? Entre eles. E aí, nessa mistura, eu posso ter ela homogênea ou heterogênea. Pronto. Aqui a gente, basicamente, fecha. Sistema é o que é observado, os materiais a serem observados. Eu tenho as substâncias puras que podem ser divididas em simples e compostas. E tenho as misturas que podem ser homogêneas, apresentando uma fase, ou heterogênea. Consequentemente, Giovana, Arthur, Nicole deve estar botando para quebrar, né? Porque isso aí é um assunto maravilhoso, muito fácil de ser analisado. Aqui a gente ainda tem outra maneira de representar, tá? Só para ter uma ilustração. Você nota mais de uma fase aqui, cada componente que você vê. E tem os exercícios para vocês brincarem. Não é? Cadu, Tiago, Eduardo, Gleidson, não é, Gleidson? Em breve a gente vai estar jogando de novo. Amanda, com aquele sorriso dela e a vontade de estudar, maravilhosa. Não é? Carlos Henrique, deixa eu ver. Joana, quase me esqueço de você. Então, todos esses aí, outros, né? Como Stephanie, um cheiro no coração, se cuidem, tá? Se cuidem que em breve a gente vai estar junto aqui. A gente tem um canal aí da escola, onde coloca os vídeos para vocês compartilharem, tá? E vai lá, dá uma observada, faz um comentário positivo, né? Está ficando legal.
e a tendência é essa aí. Em breve a gente vai estar junto novamente. Esse exercício de química, ele vai estar disponível no Instagram. A coordenação é a Claudeci, ela vai colocar lá no Instagram. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá, pegam o Instagram, resolve, tá? Para depois a gente fazer o comentário dele nas nossas aulas, tá? Então a gente vai parar basicamente por aqui, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, viu? Se cuidem, porque na próxima videoaula a gente vai fazer a correção e essa correção